Durante 3 anos, eu e a minha esposa tivemos o privilégio de trabalharmos lá no norte do Brasil, em Rondônia, no internato mais pobre e mais simples desse país, o IAAMO, Instituto Adventista da Amazônia Ocidental. 70 quilômetros de terra para chegar no colégio, no meio da floresta amazônica. Casas de madeira, dormitórios, refeitório de madeira, o único prédio de alvenaria era o escolar, patrocinado pelo Milton Afonso. No ano de 95, há 30 anos atrás, os alunos que chegaram lá, eu preciso antes enfatizar muito uma característica do colégio, que era o seu isolamento. 95, sem smartphone, sem internet, sem redes sociais, sem comunicação instantânea. O colégio não tinha nem eletricidade, a nossa energia era de um motor a diesel. E nós ficávamos dias incomunicáveis, porque o telefone que tinha era um telefone rural, sempre dava problema. E o único telefone com contato com o mundo externo era um telefone que ficava dentro do prédio da administração. Isso é muito importante. Em 95 chegaram os alunos novos e uma menina logo se destacou porque ela era um pouco diferente. No jeito, no comportamento, na vestimenta, nos adornos. E não demorou muito tempo para que a preceptora viesse conversar comigo, num misto de preocupação e medo. E ela falou: sabe aquela aluna, aquela garota? Sim. Professor, ela anda dizendo para as coleguinhas de quarto e para as meninas do internato, do dormitório, que lá onde ela morava, em Rio Branco, no Acre, 1000 quilômetros do colégio, era o seu costume ir aos cemitérios à noite, deitar sobre as tumbas e conversar com os mortos. Vocês que já foram do internato sabem que esse tipo de conversa vira uma mania, né? A gente ficou ali durante um tempo pensando o que a gente ia fazer com essa situação, mas não demorou muito tempo. Num sábado de manhãzinha, de madrugada, eu fui chamado às pressas para o dormitório feminino. Cheguei lá no dormitório, eu era diretor interno, além de professor. Quando eu cheguei lá no dormitório feminino, eu percebi que o clima estava diferente, tinha umas meninas chorando, outras histéricas. E quando eu entrei na preceptoria, estava a preceptora com os olhos arregalados e a menina. E a professora disse: fala para ele o que aconteceu. E ela, com muita calma, tranquilidade, naturalidade, disse para mim: professor, essa noite eu recebi a visita de 2 amigos aqui no meu quarto. O que eu pensei? 2 meninos do internato aprontaram, pularam um muro e foram para o dormitório feminino. Mas não tinham sido esses amigos. Aí ela continuou dizendo: é que nessa madrugada 2 amigos meus morreram num acidente de moto lá em Rio Branco, e a alma deles veio aqui conversar comigo. E eles falaram comigo. E agora eu quero telefonar para casa para saber como estão as coisas. Eu falei: vamos lá. E eu, na minha ideia, né, eu falei assim: nós vamos chegar lá, nós vamos ligar para casa, e a mãe vai dizer que não tem nada a ver, que não aconteceu nada, e eu vou dizer que ela teve um sonho ruim, vívido e tal, e vai resolver o problema. E aí eu fui até a minha sala, abri com a minha chave a porta da administração, e peguei o telefone, que era o único meio de contato com o meio externo, e liguei para a casa da família. O telefone chamou poucas vezes, a mãe atendeu. E quando ela atendeu, eu falei: aqui é o professor Wellington do IAAMO, onde sua filha estuda. E ela falou: graças a Deus o senhor ligou, porque eu tenho tentado ligar e ninguém atende aí. É o seguinte, eu preciso falar com a minha filha. Aconteceu uma tragédia. 2 amigos delas morreram ontem num acidente de moto. E eu preciso falar para ela. A gente estava diante de um caso comprovado de uma manifestação sobrenatural. E nós acreditamos no sobrenatural. Mas nós temos uma interpretação bíblica para o sobrenatural.
E nem todos têm essa interpretação. Aquela história espalhou como fogo no mato seco. E o internato só falava disso. E o pior, a menina se lembrou de que uma das almas tinha feito uma profecia, que até o final daquele dia de sábado, um acidente ocorreria com alguém da escola. Você imagina o sábado tenso que a gente passou. Você imagina a vigilância dos preceptores, do diretor interno, dos professores que apoiavam ali a escola. Os professores moravam todos dentro do colégio. O sábado passou, a gente cuidou do refeitório, né, das meninas, da cozinha. A gente ficou de olho enquanto os meninos dormiam no sábado à tarde. A gente estava vigilante. Teve o pôr do sol. E aí tem o horário de esporte, sagrado, sábado à noite, internato. E a gente ali, né? Eu nem joguei basquete nessa noite. E fiquei olhando, fiquei prestando atenção e cuidado. Acabou o horário de esporte, o monitor piscou as luzes da quadra. Aí naquele instinto, né? Os meninos já foram se despedindo das meninas, cada um foi se dirigindo para o seu dormitório. E eu pensei, vai acabar esse dia, vai acabar esse dia. E nessa hora, voltando para o dormitório, um colega quis brincar com o outro, pulando nas costas dele. E quando ele pulou, o outro se desviou e ele caiu de mau jeito e ele teve uma luxação horrorosa no pé, na articulação do tornozelo. A palma do pé, a planta do pé ficou virada para cima. E todo mundo juntou, os alunos, e foi aquela gritaria. E a profecia se cumpriu. Tivemos que levar um menino de madrugada para o hospital a 70 quilômetros do colégio. E agora? E agora? Vocês têm ideia do impacto que isso causa no internato? Quanto medo, quantas dúvidas, quantas interrogações. A gente resolveu com isso daqui. De uma maneira planejada, nas aulas de religião, nos cultos, no dormitório. Pequenos grupos que nós montamos nas casas dos professores. Nós estudamos o assunto dessa lição. Nós estudamos sobre a natureza do homem. Nós estudamos sobre o estado dos mortos. Nós estudamos sobre a doutrina da ressurreição. Nós estudamos sobre o mundo espiritual e o grande conflito. E com muita calma, devagar, as coisas voltaram ao normal no colégio. Alguns dos meninos que participaram de um pequeno grupo na minha casa são fiéis cristãos até hoje. Eu podia falar muito tempo aqui sobre as estratégias do engano. E como nós não temos ideia do poder da mente por trás dos enganos. Hoje se fala muito em IA, inteligência artificial, e o poder para enganar, para produzir deepfakes. Mas existe uma outra IA, chamada inteligência angelical. E não é de qualquer anjo. Foi do anjo que se rebelou e se tornou o pai da mentira. E que pode operar prodígios e maravilhas para enganar, se possível, os escolhidos. E eu queria dizer para vocês, irmãos, queridos amigos, colegas, alunos, ex-alunos, conhecimento bíblico é importante, muito importante. Mas nem todo conhecimento bíblico possível vai te livrar dos enganos. Se você não cultivar um relacionamento com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode te manter, que pode te proteger dos enganos da IA angelical. E a menina pediu para ir embora. Na minha imaturidade, inclusive espiritual, foi um alívio, um problema a menos para o
dormitório. Eu tenho vergonha do que eu pensei. Porque era uma menina de 14 anos. Oro para que ela tenha encontrado a verdade em algum momento. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o irmão ou a pessoa que crê diferente da gente. A nossa luta é contra os principados e potestades, os poderes espirituais celestiais. Nós estamos num grupo tão plural. Nós temos tanta gente que saiu daqui, aprendeu coisas, mas foi para outros lugares, aprendeu outras coisas, pensa, crê de maneira diferente. Está tudo certo. Meu apelo para mim, para você. Compromisso com a verdade, com letras maiúsculas. A verdade com letras maiúsculas, que é uma pessoa. Se você tiver compromisso com essa verdade, ela vai te guardar contra as artimanhas mais poderosas, invencíveis, que a inteligência sobrenatural poderá produzir para te enganar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Diante de ti nos colocamos de maneira humilde, reconhecendo que somos fracos e que diante desses poderes e potestades nós somos tão falíveis. Mas obrigado porque nós podemos acreditar e entregar a nossa vida a um poder muito maior, infinito e superior, que é o poder de Jesus, o poder da verdade encarnada, e que essa verdade, esse relacionamento, possa nos conduzir pelos caminhos corretos, porque esse é o desejo sincero do nosso coração. Abençoa cada um aqui, nas suas buscas, nas suas dúvidas, nas suas interrogações, mas que com honestidade querem conhecer o que é certo. Que o Senhor nos dirija de acordo com a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém.